Olá, estão sobrevivendo? Vamos embora. Deixa eu olhar aqui, porque Arthur me roubou 2 minutos. Deixa eu olhar aqui, certo. Bem, então, a nossa temática continua na área da educação. Eu fiquei muito feliz porque o nosso irmão Gerardo, ele teceu seus comentários muito felizes em torno da mediunidade, das experiências mediúnicas dele. Se fosse a minha pessoa, era o maior desastre deste encontro. Se eu fosse falar das minhas experiências mediúnicas, porque a minha criança interior morre de medo da mediunidade. Então, quando alguém me convida, né, em eventos e tudo, para falar sobre mediunidade, eu não falo. Aí as pessoas acham estranho. Não falo sobre mediunidade, eu não falo. Não falo, primeiro porque eu não gosto. Segundo porque eu tenho dificuldade. Terceiro porque meu histórico não é bom. Então, eu não vou falar a favor. Então, é melhor não falar. E aí, uma vez alguém me perguntou, mas você falou em tal lugar no Paraná? Falei, porque eu escolhi os 2 temas. Quais foram os temas? Eu disse, educação da mediunidade. E o outro tema era exatamente sobre histórico, né? Fatos históricos referentes à mediunidade. Aí deu para transitar. Mas para ninguém ficar tão curioso, chega. Para ninguém ficar tão curioso, vou dizer qual foi a minha experiência da mediunidade que gerou a criança interior que não gosta da mediunidade. Minha mãe me levava para o centro espírita. Então, a reunião de adultos, eu sou de evangelização infantil, mas eu também ia com mamãe para a reunião de adultos. E tinha 2 fatos que me atormentavam lá na reunião com os adultos. O primeiro era uma senhora que tinha metade do rosto pardo, normal, e metade roxo, completamente roxo. Eu tinha um medo desta mulher, mas era um medo. E ela gostava de mim, ela sorria para mim. Só que quando ela sorria para mim, eu via o diabo em pessoa, né? Por causa da problemática que ela tinha, mas era metade, meio a meio, como se tivessem desenhado. Aí eu tinha medo dela, mas ainda não era o problema. O problema era uma senhora que frequentava a reunião pública, porque a mulher começava a tossir. Quando ela começava a tossir, eu já sabia o fim da história. Ela começava tossindo, pigarreando primeiro, tossindo, tosse forte, depois ela urrava. Corria a mulher para um lado, incorporada, e eu corri incorporada de medo, por volta dos 6, 7 anos, para o outro lado. Então, esse foi meu primeiro contato com a mediunidade, né? E aí, um belo dia, eu já estava no Rio Grande do Norte e tudo, era presidente de uma casa espírita, e fiquei com a responsabilidade de conduzir um grupo mediúnico. Então, é um caso assim, sui generis. Eu conduzi um grupo de estudo da mediunidade durante 4 anos. Nunca houve uma manifestação. Nunca. Quando alguém dizia assim, eu estou sentindo, não. Controles. O máximo que aconteceu nos últimos 6 meses foi psicografia, né? Então, isso eu esperava que Assis, meu marido, né, o homem mais lindo do movimento espírita mundial, certo? Por que vocês estão rindo? Né? Então, ele ia assumir o grupo. Então, eu entreguei para ele, eu disse assim, eis aqui o grupo mais disciplinado com o qual você vai trabalhar na sua vida, né, mediúnica, dito e feito, tá? Então, é um grupo altamente disciplinado. Então, não é lá uma... E uma experiência desastrosa que eu tive foi quando eu frequentava, às vezes lá na FEB, o grupo de mediunidade lá, de desobsessão, numa segunda-feira. E uma vez, nossa irmã Cecília Rocha, né, ela, através de uma mensagem psicofônica, estava lá um companheiro espiritual, dando uma comunicação por ela. E seu Tizen, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, olhou para mim e disse, converse com o espírito. Quase que eu digo para ele, eu não quero conversar com ninguém. Mas, por uma questão de autoridade moral que ele tinha, né, gosto muito dele, até hoje, aquele olhão azul, quando olhava para mim, ele disse, converse com o espírito. Eu passei uns 10 minutos, para mim era uma eternidade, conversando com o espírito. O espírito não queria nada. E eu tive uma experiência sui generis. O espírito era materialista. Quase que eu digo, infeliz das costas ocas.
que é um termo que a gente usa lá no Nordeste, vem para cá para me aperrear e ficar dizendo que não existe. Não, eu não existo não, daqui a pouco eu deixarei de existir. Oh, meu Deus do céu, 10 minutos de falação, eu olhava para seu tio e ele. E eu desesperada. Aí quando eu olhei assim, percebi pelo discurso que era homem. Eu digo, é agora que eu pego. Ele está se comunicando por uma mulher. Eu disse, olha o corpo por onde você está se comunicando. Aí ele olhou, deu um grito. Eu, agora eu lhe peguei. E aí foi quando eu consegui me livrar do diálogo, né? Porque ele entrou lá nos estertores lá das agonias, seu tio tomou conta, e eu fiquei pensando assim, não é a minha praia, eu não tenho condição nenhuma, não gosto, assim, não me sinto devidamente preparada, né, para a situação. Tenho uma admiração profunda e entendo que quem realmente tem a faculdade recebeu a oportunidade muito grande de evolução. Conta uma historinha, não sei se é o Hilário Silva, se é outro, que de repente lá o pessoal estava procurando um servidor, um trabalhador que pudesse atender uma determinada demanda. E aí tinha uma ficha de um companheiro que era para estar exatamente a serviço da casa espírita. E descobriram o seguinte a respeito dele. Ele desencarnou, cheio de compromissos espirituais, e quando quis reencarnar, pediu ao plano espiritual o quê? Olha, eu quero reencarnar doente, eu quero ter doença, quero ser pobre, quero ser abandonado pela família. Imagina o cara, né? Aí quando o mentor espiritual dele viu que ele queria muita coisa, ele disse assim, peraí, vou chamar o supervisor. Aí chamou o supervisor. Quando o supervisor olhou e que viu tudo o que ele pediu, ele disse, não, basta ser médio. Vai trabalhar 2 dias por semana na casa espírita. Aí no instante ele resolve a problemática dele. Né? Então realmente é algo extraordinário quando nós pensamos em tudo aquilo que o Espiritismo descortinou sobre a mediunidade, né? Tudo aquilo, acho que dentre as grandes contribuições do Espiritismo é exatamente essa grande contribuição de nos apresentar o fenômeno mediúnico e principalmente mostrar o caminho que ele pode proporcionar, né, a todos nós, ok? Mas vamos conversar sobre outros assuntos, nesse também, né? Mas sobre a educação novamente, só que agora na casa espírita. E quando o Gerardo estava falando aqui, eu me lembrei de que em algumas oportunidades em que nós falamos sobre o trabalhador espírita, a casa espírita, nós dizemos umas coisas que as pessoas não gostam, eu já peço perdão. É assim, quando a gente ingressa na casa espírita, a gente ingressa como a gente é. Por exemplo, se a pessoa é chata, entrou na casa espírita, passa a ser o quê? Chato espírita. A pessoa é intransigente, aí ingressa no movimento espírita, passa a ser o quê? Intransigente espírita, cabuloso, controlador, crítico. Ou seja, quando a gente entra no movimento espírita, na casa espírita, a gente entra com o que a gente é. Só que quando a gente entra, a doutrina diz assim, chegou, agora eu tenho um programa educativo, de renovação, de mudança, e a expressão que a gente mais gosta no espiritismo de reforma íntima. Eu tenho um amigo muito engraçado que ele diz, eu não consigo fazer essa tal dessa reforma íntima, eu só consigo fazer um reboco. Ou então um reparo. Pelo amor de Deus, é muito difícil essa tal de reforma íntima. Mas é um compromisso que a gente assume quando a gente ingressa na casa espírita, não é verdade? Então, por que a gente se preocupa com isso? Por 2 razões que eu vou apresentar para os senhores nesse momento, para aqueles que nos acompanham. 2 afirmativas só vão dizer para nós a razão de ser dessa dimensão educativa que a casa espírita tem. Em primeiro lugar, o depoimento de Vinícius, esse espírito Pedro de Camargo, que escreveu a obra O Mestre na Educação, na Escola do Mestre, na Seara do Mestre, e ele, de uma forma extremamente sintética, diz para nós assim, a obra messiânica é obra de educação. Ou seja, Jesus está conosco, esteve conosco e estará conosco em nosso processo de mudança, de transformação. E todo processo de mudança e de transformação é processo educativo. Então, a obra de Jesus está mergulhada numa atmosfera didática. Jesus, dizia Clemente de Alexandria, é o pedagogo da humanidade.
pelo conjunto dos princípios que apresentou e principalmente pelos exemplos, por tudo aquilo que ele nos demonstrou. Então Jesus é um mestre por excelência e é o título que ele aceita. Bom, só Deus o é. Mestre, eu o sou. Então, de fato, toda a atmosfera do cristianismo, com Jesus presente entre nós, é uma atmosfera didática. Jesus é um mestre que ensina, que provoca, que orienta, que esclarece, que explica e que aproveita todos os momentos de interação com os seus discípulos e com a multidão para ensinar. A palavra evangelização, a ação de evangelizar, envolve 3 aspectos interessantes. O primeiro aspecto é que evangeliza aquele que ensina, no sentido daquele que prega. Mas aquele que prega, aquele que ensina, tem que estudar. Então, o ensino implica no estudo. Mas o ensino, além do estudo, exige a aplicação. Então, na verdade, a evangelização, ou o trabalho, a tarefa de evangelizar crianças, adultos, jovens, idosos, desencarnados, todos, é um trabalho que envolve esse tripé, o estudo, o ensino e o testemunho sob o ponto de vista da prática, sob o ponto de vista da ação, que é o exemplo de Jesus enquanto mestre. E o nosso querido Allan Kardec vai nos dizer, em um comentário, uma das questões do Livro dos Espíritos, a educação convenientemente entendida é a chave do progresso moral. É a chave do progresso moral. Então, por essa razão, nós evocamos aqui uma figura muito querida do movimento espírita, que é a figura de Lins de Vasconcelos, paraibano de nascença, e levou a maior parte da sua vida no Paraná, uma parte no Rio de Janeiro, é um dos grandes entusiastas do trabalho de juventude, da unificação. Então, Lins de Vasconcelos, pela mediunidade do Divaldo, nos diz: a doutrina espírita é doutrina eminentemente educativa. Ou seja, você ingressou na casa espírita, é chato, tem uma proposta para você ser menos chato, controlar sua chatice. Você é intransigente, controlador, crítico quanto mais, ingressou no movimento espírita, há uma proposta da doutrina espírita, a proposta educativa de você redimensionar, ressignificar todas essas suas condições. Então, Kardec está muito claro para nós, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar suas más inclinações. No Nordeste, a gente fez uma adaptação. É assim, reconhece o verdadeiro espírita pelo tamanho do seu prato. E pelos esforços que emprega em cada vez comer mais e mais. Mas não é o caso aqui. Aqui é todo mundo muito bem comportado. Mas vejam bem a palavra, as 2 palavrinhas mágicas que tem na definição de Kardec: transformação e esforço. Então, doutrina espírita é doutrina educativa porque exige de nós um esforço. Eu tenho vontade de esganar o meu irmão espírita. Tenho? Tenho. Não é dizer que não tem, não. Não é dizer que não teve um dia que você não teve vontade de esganar um companheiro espírita. Ai, aquela peça. Não todos, alguns, e nem sempre, eventualmente, Então pronto, Porque quando a gente participa de algumas situações na vida do próprio movimento espírita, a gente está descobrindo que a gente melhorou. Eu passei por uma situação muito constrangedora, uma certa época, muito constrangedora, no movimento espírita, era presidente da federação, uma situação muito delicada mesmo. E aí eu saí com o meu querido irmão, que hoje é o presidente, da situação constrangedora. Quando nós saímos, ele disse assim: e aí? Como é que a gente está, Sandra? Eu disse: é situação delicada, Mas a gente melhorou, porque se fosse ontem, mandava passar pela espada. Vamos proceder ao processo de desencarnação. Não era assim? Hoje a gente se chateia, fica com aquela coisa assim ruim, e a gente faz o quê? Senhor, ajuda-me. Olha como a gente melhorou, menino. Melhorou. Então hoje a gente está em outro quê? Em outro patamar. Claro que a gente não está, mas a gente está melhorando. Este é o esforço. Então, quando Kardec diz reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço, o esforço é esse. Não é negar, como é que Gerardo disse? Não é negar a sombra. Gerardo, eu aprendi, eu sou uma menina inteligente. Então,
e humilde, né? Então, o que ocorre? Você não pode negar a sombra. Você vai negar que você se chateia com alguns amigos, com colegas, com companheiros? Não pode. Agora, a gente tem que fazer o quê? O esforço. Aí vem compreensão, perdão, né? Aí a gente vai no exercício da resiliência, não é verdade? Que é para poder a gente fazer jus ao nome de cristãos. Silenciar muitas vezes, não é verdade? Usar o demens, o homodemens. Não escutei nada. Não, nem ouvi. Não ouvi não, tá? Então a gente vai exercitando esse processo de transformação, que é o que caracteriza o espírita que compreende o sentido educativo da doutrina. Não adianta entrarmos na doutrina se a doutrina não entrar em nós. É que nem um empresário que, do alto dos seus 40 anos, costuma dizer para os mais novinhos: eu tenho 40 anos de experiência. Aí os críticos dizem, às vezes tem 2 de experiência e 38 de repetição. Então não adianta a gente abrir a boca e dizer: eu tenho tanto tempo de espiritismo. É preciso saber se esse tempo de espiritismo operou em nós o quê? Mudanças. É o que André Luiz, numa mensagem chamada Examinemos a Nós Mesmos, em que ele diz: 3 anos. 3 anos é o tempo suficiente para você começar um forte processo de mudança. Do primeiro ano está tateando, no segundo ano está experimentando, então no terceiro ano, meu filho, ou começa, ou então a ficha começa a ficar suja lá em cima. Ou a gente começa o processo mesmo, ou nós vamos ter muita dificuldade, né, com a nossa própria consciência diante de tudo aquilo que nós recebemos. Então, se a doutrina espírita ela é eminentemente educativa, a grande pergunta para nós é: o que é que nós estamos fazendo dessa dimensão educativa da doutrina espírita? E aí a gente só para, né, estabelecer os termos, a gente vai fazer a distinção doutrina e movimento. Doutrina, conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a chamada codificação espírita. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. E o movimento, o que é? O movimento é o conjunto das atividades. Então, quando a pessoa diz assim: me decepcionei com o espiritismo, deve ter se decepcionado com o quê? Com os princípios? Aí a pessoa diz: não, é porque eu não gostei da atitude de fulano. Então não é espiritismo, né? É a pessoa, né? É a criatura humana. A gente não se decepciona com o espiritismo sob o ponto de vista de conduta de alguém. Não é esse o processo, né? Mas o movimento é o quê? O conjunto das atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar. É o tripé que a gente chama das chamadas atividades básicas da casa espírita. Agora, a gente vai estudar o quê? Espiritismo. Vai divulgar o quê? Espiritismo. E vai praticar o quê? Espiritismo. E isso, é óbvio, tem um povo estranho entre nós. Tem um povo estranho entre nós que às vezes não acha que isso seja óbvio, né? Mas é isso, estudar, divulgar, né, e praticar a doutrina espírita contida nas obras básicas de Allan Kardec. Prestemos atenção, colocando-a ao alcance e a serviço de toda a humanidade. Ao alcance e o quê? A serviço. Então nós temos aí 2 grandes caminhos: colocar ao alcance. Então, por exemplo, nós hoje temos as informações em relação ao Conselho Espírita Internacional, não é isso? Então 30 e poucas nações tem. Mas você sabe qual é hoje talvez a grande dificuldade de boa parte das nações lá fora chegarem ao Espiritismo? A obra, que não foi o quê? Traduzida. Então há hoje um esforço enorme de tradução para o búlgaro, né? Para a língua tcheca, né? Então as mais comuns são essas que nós temos aí: inglês, francês, espanhol, português, obviamente, mas há um esforço imenso para que seja acessível a esses irmãos o quê? A obra. Pode não ser a obra impressa exatamente, mas o acesso tem que ter um material que de fato eles possam acessar. A gente tem um evento desse, acreditamos que os companheiros aí têm mais ou menos a ideia de internautas que acompanham, não é isso?
É isso? Mas, por exemplo, quando a gente está em eventos como congressos espíritas, grandes congressos espíritas, Conferência Espírita Estadual, agora mesmo o Congresso Espírita da Bahia, do Rio Grande do Sul, que reúnem milhares de pessoas, chegamos a ter o quê? 40, 50 mil acessos. Aí, Brasil só não. Aí vem Austrália, Israel, mundo árabe, ok? Japão, que tem movimento espírita, né? Que tem casas espíritas. Então, nós hoje não estamos mais fechadinhos aqui no Brasil, não. Todos esses eventos que são realizados, hoje tem um alcance muito grande, e aí vai, né, todo o trabalho, né, da Rede Amigo Espírita, a Rádio Fraternidade, a FEB TV, enfim, todos os nossos companheiros, que com uma dedicação imensa projetam aí no mundo virtual, todos esses eventos para que possamos oportunizar, então, o acesso a esses nossos irmãos. As atividades que compõem o movimento espírita são realizadas, então, como? Por pessoas, isoladamente, e em conjunto pelas chamadas instituições espíritas. Então, vamos lá ver o que é que a espiritualidade nos diz sobre o que é um centro espírita. É uma casa onde se reúne um bando de gente que quer conversar com os espíritos, para fazer alguma coisa, para estudar, Não, vamos ver o que é. Então, a gente foi buscar quem? O nosso querido Emmanuel, que vai dizer o seguinte: a Casa Espírita é uma escola benemérita. O Templo Espírita é um lar de luz, aberto à instrução para o entendimento das leis que regem os fenômenos da evolução e do destino. Nosso Emmanuel. Em outro momento, um centro espírita é uma escola, onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Qual é a palavra que mais aparece? Estão com medo de dizer? Não, escola. Ele fala também educandário de luz, né? Em outro momento ele fala escola espiritual e assim vai. Bem, mas alguém pode dizer assim: mas Emmanuel está lá longe, então eu fui buscar um aqui perto. Aqui perto é um ex-presidente da Federação Espírita Pernambucana, Djalma Montenegro de Farias, né, que, pela mediunidade de Divaldo, em duas mensagens distintas, uma no livro Crestomatia da Imortalidade e outra no livro Sementeira da Fraternidade. Então nós fizemos assim um resumo do que foi que ele disse que é o Centro Espírita. Então ele começa: Escola de Almas na Terra. Segundo, oficina de socorro às aflições, oásis no deserto das ideias materialistas. Hospital, atende a todos os doentes. Templo, atende ao pranto. Escola, ensina as diretrizes da vida feliz. Núcleo de assistência, escola de espiritismo, escola de aprendizagem e renovação. Qual é a palavra? Escola. O que é que a gente vai fazer na escola? Casear aula? Não. Encontrar com a galera? Ser um ponto de encontro para a gente marcar as baladas? Não. Um lugar para desaguar nossas frustrações? Não. Então, quando a gente fala a palavra escola, ela implica em quê? Em estudar, aprender, buscar, socializar. Você sabe qual é o sentido original da palavra escola? Sabe não? Jogo, alegria. A palavra vem de uma palavra grega que significa alegria, jogo, brincadeira. É o sentido original da palavra. Mas o sentido colocado pelo nosso Emmanuel, pelo nosso João Montenegro de Farias, é que a casa espírita é o quê? É um local de estudo, é um local de aprendizagem. Então talvez a palavrinha melhor seja o quê? Aprendizagem. Nós estamos na casa espírita para aprender. Para aprender. Então, se é para aprender, algumas coisas ela tem que fazer no sentido de promover. Bem, aqui deve ser diferente. Na minha terra, na terra de Gerardo também, né? A casa espírita antigamente tinha 3 atividades. 3. A primeira,
Hã? É reunião mediúnica com passe, né? Segunda, palestra, né? Também com passe, muitas vezes, e alguma atividade assistencial. Não era isso? Pronto. Isso é uma casa espírita que tivesse isso, ela estava o quê? Ok. Não sei da realidade, nem daqui, nem das 22 cidades que tem aqui, né? Mas isso é o chamado Espiritismo de 1900 e volts. 1900 e volts, tá? Antigo. Reúne o povo só para quê? Só para reunião mediúnica, uma palestra pública, porque às vezes tem que ter, aplica passe e faz alguma coisinha na área assistencial. Pronto, acabou. Acabou a casa espírita, né? Acabou. Não é não. A coisa está mais sofisticada. A coisa hoje está mais sofisticada. Por uma razão muito simples. Há um crescimento enorme, estatístico, em relação à demanda da casa espírita. Qual é a religião que mais cresce no Brasil? Espírita, no sentido, né, atribuído à religião espírita, seguido dos nossos irmãos evangélicos, tá? Mas está aí. Então nós temos uma demanda imensa. Vai sair uma outra leva de filmes espíritas. Menino, depois a casa espírita está cheia, lotada. É assim. Quando saiu Bezerra de Menezes, lembra? Assistiram Bezerra de Menezes? Tudo bem. Carlos Vereza deprimido, fazendo Bezerra de Menezes? Estava ótimo. Então, estava lá, no filme lá, né? Quem assistiu Nosso Lar? Não. Depois de Nosso Lar, o que tinha de gente na casa espírita, mas não precisava nem de Nosso Lar e nem de Bezerra. Porque quando passou, aí todo mundo assistiu Ghost, não tinha quem aguentasse de gente na casa espírita procurando saber se aquela história daquele espiritão obsessor que estava lá no trem olhava assim para a moeda, menina, aquela confusão na maca. Seis sentidos, menina, Maria do céu, não é verdade? Então, nós temos uma demanda por uma razão muito simples. Porque o fenômeno mediúnico, o fenômeno espiritual, ele não está mais tão o quê? Controlado, cerceado. A coisa explode, né? A coisa explode. E aí você tem essa demanda extraordinária em lugares que você nem imagina. Então, de repente, você vê, como nós tivemos a oportunidade de ver muitos anos atrás, um irmão que conheceu a doutrina espírita através do Esperanto. Ele era russo, né? E foi a convite da Federação Espírita Brasileira, há muitos anos atrás, participar e dizer lá: meus irmãos, precisamos divulgar o Espiritismo. O Espiritismo precisa chegar às populações, porque na Rússia de então, não sei se continua, né, quem é médio é considerado louco. E está onde? Nas clínicas psiquiátricas, trancafiado. Não é verdade? Então, o Espiritismo é uma mensagem de libertação, de consolo, de esclarecimento. E é claro que os espíritos não estão esperando só pelos espíritas, porque se os espíritos esperarem só por nós, os espíritas, a situação vai ser complicada, né? Então, por isso que nós temos que estar atentos ao papel que Emmanuel nos convida, que é fazer uma caridade diferente, uma caridade especial. Isso está no livro Roteiro, quando ele diz que a caridade especial que nós fazemos da doutrina espírita, qual é? Sua própria divulgação. A sua própria divulgação. É proselitismo? Não. Mas é colocar à disposição o acesso à informação privilegiada. Também Emmanuel, numa mensagem, se Tico e Teco ainda estão articulados no meu juízo, mensagem de número 60 do livro Vinha de Luz, né, nos diz Emmanuel o nosso patrimônio, que nós os espíritas possuímos um patrimônio de informações muito acima, vamos dizer assim, do homem comum. E isso é para quê? É para a gente esconder? É para a gente ficar só para a gente? Olha, lembrar Jesus de novo, não se põe a candeia embaixo do alqueire, nem se esconde uma cidade edificada sobre o monte.
Daí a importância da divulgação com respeito, sem proselitismo, mas com, né, a coragem, vamos dizer assim, de levar adiante o nosso compromisso. E em especial atendendo a questão da escola. Então, ali o nosso centro espírita bem bonitinho. Quais são as ações que a Casa Espírita desenvolve no sentido de levar a efeito seu programa de ação educativa? A mais comum, a mais básica, evangelização das crianças e dos jovens. Então, não sei se todas as casas têm. Quem não tem, trate de pensar. Trate de pensar. Porque há um depoimentozinho daqui a pouco do Guilherme Ribeiro, muito sério para nós. Evangelização da criança e do jovem. Estudo sistematizado da doutrina espírita ou qualquer estudo que vise a formação doutrinária. Estudo e educação da mediunidade, como já foi trabalhado aqui pelo nosso Gerardo. Palestras públicas, atendimento espiritual a encarnados e a desencarnados. Nós temos também o trabalho de assistência e promoção social espírita, o evangelho no lar e temos, em especial, a proposta por excelência educativa do espiritismo, que é a nossa autoeducação, a nossa busca de vivência do amor, ou seja, a formação do homem de bem, da pessoa de bem, que é a grande proposta espírita. Bem, essas são atividades da Casa Espírita e todas elas têm um sentido quê? Pedagógico, educacional. Nós vamos apenas situar 3 aqui e bem rápida a terceira. A primeira, que nós consideramos a mais, vamos dizer assim, essencialmente educativa, porque pega a criança desde cedo, né? A evangelização. Olha o que é Guilherme Ribeiro, ex-presidente da FEB, ele vai dizer: é através da evangelização que o Espiritismo desenvolve seu mais valioso programa de assistência educativa ao homem. Quem aqui conheceu o Espiritismo na juventude? Levanta a mão. Opa, tem até um número. Quem vem de evangelização infantil? Opa, ok. Quem só chegou adulto ao Espiritismo? Bastante. E quem chegou adulto e devia ter chegado na infância? Ou queria? Tudo bem, então... Então, o que é que acontece? Dentre as tarefas pedagógicas da Casa Espírita, aquela que mais atende pelo nome é exatamente a evangelização da criança e do jovem. Quantos anos nós temos de evangelização da infância aqui no Brasil? Alguém sabe? Não? Em 2014, a Federação Espírita Brasileira comemorou 100 anos de implantação da evangelização infantil. Será que em algum outro lugar pode ter mais antigo? Pode, até pode, mas não tem registro, tá? Não tem registro. Muitas casas chegam a ter 100, 90 anos, mas foi um cearense. Tem cearense aqui? Tem que ter. Se não tiver cearense, tem, olha ali, tem uma cearense. Se não tiver cearense, não é Brasil, certo? Muito bem, salvou o Brasil hoje. Então, foi um cearense, vamos ver se tu conhece ele, que nasceu em Icó. Tudo bem, te perdoo, né? Um cearense que nasceu em Icó, todo mundo conhece porque ele tem obras maravilhosas, chamado Manuel Viana de Carvalho, que mandou um bilhete, cartinha, para a Federação Espírita Brasileira, para a senhora, grande nome da educação no Brasil, Anália Franco, dizendo, ele mandou encarnado, não foi desencarnado não, dizendo ou propondo que as instituições espíritas se organizassem, olha, 1914, para receber a criança em espaço próprio para a criança. É uma visão de futuro, porque até então a criança, ela acompanhava, que nem eu que acompanhava a mamãe, fiquei traumatizada com a mulher lá. Então, a sugestão dele era que houvesse a preparação de um ambiente. Então, em 2014, tive a felicidade de comparecer tanto à sede histórica no Rio como em Brasília, fazendo palestra relativamente aos 100 anos de evangelização infantil, né? E a juventude espírita?
qual é a década do século XX, que é a década por excelência do grande avanço do movimento espírita de juventude? Não, mais para cá. Mais para cá. 40. A proliferação dos grandes congressos de juventudes espíritas. Ok? Inclusive, a notícia para vocês, 2019, nós teremos a Combragem Nacional em Brasília. Né? Então, nós já fizemos as chamadas Combragens, Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas, fizemos as 4 regiões, né? Inclusive, quando a nossa irmã estava apresentando aqui a Fraternidade Sem Fronteiras, um registro. A última foi feita agora em setembro, em Boa Vista, né, Roraima. E tivemos a participação de 10 irmãos da Venezuela, que foram trazidos, né? Houve uma intervenção, inclusive até financeira e tudo, para poder, né, trazê-los para o Brasil nessa confraternização. E 2019 será exatamente a realização da Combragem Nacional. Ok? 2019 será a Combragem Nacional, ok? E aí nós trouxemos a título, né, de apresentação os chamados cartazes comemorativos aos 40 anos da campanha de evangelização. A evangelização tem mais de 100 anos, mas a campanha, ela tem 40 anos. Vamos lá, vamos estimular aqui não o orgulho gaúcho, mas assim, o bem-estar gaúcho. Quem é gaúcho aqui? Pegue, tem um ali, só tem um? Dois gaúchos aqui. Pois é, primeiro estado no Brasil que mais se organizou em matéria de evangelização foi o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E exatamente nos anos 70, mais precisamente 75, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul sugere um grande encontro nacional, uma reunião do Conselho Federativo Nacional para discutir os problemas da evangelização da criança e do jovem. E vocês sabem quais eram os problemas desde 75? Aqui é? Poucos evangelizadores, público espírita e famílias espíritas que não se preocupavam com a evangelização, coisa que já passou, né? Não, né? E, obviamente, a adequação, em especial, de métodos e recursos ao trabalho da evangelização. Então, foi exatamente por sugestão da Federação Espírita do Rio Grande do Sul que em 76 ocorre uma grande reunião nacional, é constituída uma comissão nacional, irmãos de diversos estados, inclusive São Paulo, né, que começam a trabalhar numa proposta que é a proposta da campanha de evangelização, que é lançada em 1977. Este ano nós estamos comemorando 40 anos, né, da campanha, que teve como tema central a criança e o jovem reclamam direção no bem. E como slogan, evangelize, coopere com Jesus. E aqui estão os cartazes, né, direcionados ao público geral, ao evangelizador, à família, ao jovem, e temos aqui o selo comemorativo, porque o tema dessas comemorações é o Ide e Evangelizai a todas as gentes. 40 anos de evangelização. Ali nós temos a criança, né? Inclusive uma criança com Down, que é uma das perspectivas hoje de trabalho, é o trabalho da inclusão, né? E não apenas de crianças e de jovens, mas também de adultos. Rio de Janeiro tem feito um trabalho muito interessante nessa área, outros companheiros em iniciativas mais isoladas, mas também preocupados para que o Ide Evangelizar a todas as gentes oportunize uma reflexão do movimento espírita para o processo de inclusão. Quem assistiu, por exemplo, ao Congresso do Rio Grande do Sul, transmissão simultânea em Libras, né? E assim tem sido feito em alguns lugares, com a possibilidade, né, da mensagem espírita chegar também aos nossos irmãos surdos, em especial. E aqui nós temos 2 documentos, que são os documentos discutidos durante mais de 3 anos de juventude, em torno de 2 anos da infância, que é um conjunto, vamos dizer assim, de reflexões, né, em torno do trabalho da evangelização, e se consubstancia na chamada orientação para a ação evangelizadora espírita da infância e da juventude, tanto, né, subsídios quanto diretrizes,
Todo esse material está disponível no site da Federação Espírita Brasileira, www.dij.febnet.org.br. Para download, materiais, muito material. Por quê? Porque há uma compreensão de que, se a doutrina espírita é doutrina eminentemente educativa, ela deve começar na infância esse trabalho. Não é isso? Na infância e na juventude. E nós temos a grande dívida, em termos de juventude espírita, a uma figura fenomenal, chamada Leopoldo Machado, né? Que muitos aqui já ouviram falar. Então, Leopoldo Machado, que até hoje, do plano espiritual, continua mandando mensagens e falando dessa importância com o trabalho das juventudes espíritas. Muito bem, mas e os adultos, como é que fica? Porque a gente usa geralmente o termo evangelização, aqui em São Paulo gostam mais de educação moral, né? Que para nós não há problema de semântica, cada um use o que quiser, não tem problema lá. Mas há uma preocupação agora com o jovem adulto, o idoso. E aí a gente vai evocar o próprio Kardec no projeto 1868 em Obras Póstumas, quando ele diz: um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e de difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considere esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre suas consequências. Olha aí, o nosso codificador pensando num curso regular de Espiritismo, curso regular de Espiritismo. Como é que se manifesta essa atividade pedagógica? Olha aqui, o conhecido ESD, cuja campanha completou 35 anos, né? Estudo sistematizado da doutrina espírita, o EAD, estudo avançado, né, da doutrina espírita, mas nós temos também grupos de estudos de obras básicas, temos também grupos de estudos de autores, né? Não sei qual é a tradição aqui, lá pelo Nordeste, muita gente estuda André Luiz, Joana de Ângeles, né? Há muitos grupos, inclusive até nos meios acadêmicos, fazendo, né, esse tipo de estudo. E grupos de estudos temáticos. Então, na verdade, qual é a preocupação aqui? É aquilo que Kardec dizia: como é que nós queremos ser espíritas e não conhecemos o quê? Espiritismo. Até fazemos de conta. Podemos ler alguns romances, não é verdade? Umas orelhinhas, né? De vez em quando uma perguntinha do Livro dos Espíritos, uma página do Evangelho, e tome romance, e tome besteira também. Porque hoje nós temos um problema, que é um problema no campo editorial. Muita gente começou a publicar livro. Quando nós sabemos que o Chico teve, né, todo um treinamento de Emmanuel para poder começar a psicografar o que deveria ser publicado. Depois jogue fora. O pobre do Divaldo relata muitas vezes até hoje com pesar, né? Que depois de, acho que uns 6 anos também, aproximadamente, 6 a 7 anos, Joana disse para ele: junto tudo, queime. Aí ele, mas nada. Mas isso aí era só treino. É só treino. Aí hoje o indivíduo, ele recebe... tem uns que recebem Jesus, Maria, José, não é isso? E aí quer publicar tudo. É um dos momentos mais difíceis que nós vivemos no movimento espírita, porque tem muita gente que não é espírita, muita editora que não é espírita, mas que adora o quê? Publicar e dizer o quê? Bota aí que é espírito. E tem gente que vai e bota. Se você ler o começo, o meio, você saberá o fim. Porque a temática é assim: é reencarnação, lei de causa e efeito, evolução. Agora tem umas besteiras também. Eu recebi um livro que o personagem central era um gato. Mas não era Arthur Valadares, o gato. Não era. Com licença, viu? Com licença, viu? Não, era um gato mesmo, miau, miau. O miau, miau era obsidiado pelo cão. O cão não era o Uau, era o Satã obsidiando o gato, e o gato se torna assassino. O menino dava um enredo de filme desses besteiros que a gente vê por aí. Quer dizer, uma loucura, uma loucura.
Mas aí tem gente que chega na livraria da Casa Espírita, qual é a novidade? Qual é a novidade? Qual é o romance novo que tem? Agora pergunto, leu Ivone Pereira? Leu Zilda Gama? Não leu? Não é? Não. Está lendo Vitor Hugo? Não lê. Então a gente, é a obsessão de besterol que a gente enfrenta aí no movimento espírita, tá? Então é muito, inclusive, em razão de interesses também, o quê? Econômicos, né? Que estão por aí. O Bezerra de Menezes andou pegando firme aí, mas recentemente, a reunião está circulando pela mídia. Então, Bezerra de Menezes tem pego firme, chamando a atenção, vigilância, médios incautos e assim por diante, tem procurado realmente nos alertar sobre isso. Então, grupo de estudo, nós não podemos, ele tem que dizer assim, não tenho tempo, menino, mas não anda tanto de carro, bota um danado, um CD, não é isso? Não tenho tempo, faz online. Hoje nós temos cursos, o quê? Online. Federação Espírita Brasileira, lá no Rio Grande do Sul o pessoal também tem, acho que aqui em São Paulo também tem, né? Grupos de estudo. Não pode dizer que não posso, não tenho tempo, né? Faz assim, bota o livro debaixo do travesseiro, faz alguma coisa, né? Mas alguma coisa tem que ser feita para nós podermos conhecer bem. E aí, o outro campo que a gente separou rapidinho, o campo da mediunidade, que a gente não vai entrar somente para reforçar uma afirmativa, duas afirmativas aqui do nosso Gerardo. Nos diz Kardec no Livro dos Médiuns, por isso é que indispensável se faz, o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Então a gente ouve coisas que são absolutamente engraçadas, mas são trágicas. Eu vou contar uma, tá? Eu vou contar porque o irmão conta, né? Um irmão nosso, maravilhoso. Ele foi presidente da federação, dirigente de Casa Espírita. Aí ele contando que no início, muito imaturo, eles têm uma reunião lá, uma reunião de desobsessão, que é feita ao cair da tarde. Natal escurece muito cedo, quem conhece Natal escurece muito cedo. 5 horas, 5 e meia já está escuro. Então, eles usam, né, assim, o ambiente lá da casa, não é muito iluminado. Muito bem, então começou a reunião e ele disse, naquele dia ele acordou da seguinte maneira. Ele acordou com o ego inflado, que é um conceito que não foi trabalhado aqui. O nosso Gerardo não falou de ego inflado, mas todos nós imaginamos o que é o ego inflado, né? Então era um ego com a bolha enorme. Ele acordou dizendo assim, pode vir o que vier hoje que eu doutrino. Hoje eu estou com a corda do mundo todo. Se ele contando pra gente. Tudo bem, chegou na reunião. Aí começou a reunião, começou a ficar escuro, né? Natal escuro, não acenderam a luz. Aí de repente uma irmã nossa lá, incorpora. Aí pela psicofonia começa. Aí ele, eita! E agora? Aí o espírito para ele, né? Aí, meu irmão, pode falar. Você pensa que não pode falar, mas você não tem nenhum problema, não. Na garganta, na voz. Fale, meu irmão. E aí ele começou a ficar aperreado. Aí teve uma hora que ele percebeu, com uma luzinha que deu, que é como se o espírito quisesse escrever. Aí, e papel, o irmão quer escrever, ele não quer falar. Escreva, meu irmão. Aí, escreveu. Quando entregou o papel, estava escrito assim, não é espírito, eu desloquei a mandíbula. Não era espírito. Que situação, né? Acordou, cadê vigilância? É fato real, fato real. E um fato que foi com o nosso irmão Raul Teixeira, disse que fez uma palestra no Rio de Janeiro, coisa e tal, lá. E aí, quando acabou, o presidente da Casa Espírita disse assim, o senhor falou muito bem, muito bonito, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Olha, eu quero que o senhor me responda por onde o espírito entra para dar comunicação. Aí Raul disse, como é? Por onde o espírito entra no médium para dar comunicação. Raul, com aquela... Não, meu irmão.
Não existe isso não. Mediunidade é sintonia. Mas aí que fez toda aquela... o senhor não sabe não, mas eu sei. Mas agora eu fiquei curioso. Eu quero que o senhor me diga por onde é que o espírito entra para dar comunicação. Por onde? Pelo nariz. Por onde? Pelo nariz. Lá na nossa reunião, uma médium está assim, aí faz. Meus irmãos. São os inconvenientes que até os espíritos brincam com essas coisas, né? A história do tal centro espírita, que não foi aqui, né? Não sei onde foi, mas não foi aqui, que recebia lá, de repente o indivíduo se apresentava como Jesus. Menino começou a encher de gente, centro espírita lotado, rua lotada. Aí quando foi um dia, uma pessoa de bom senso decidiu perguntar ao espírito: o senhor é o Jesus de Nazaré? Eu disse: não, eu sou Jesus de Oliveira, o açougueiro. Não dá, né? Então, como Gerardo diz, é uma desvantagem. Reunião mediúnica é desvantagem. Ele vem, a gente não vê, não é verdade? Então, é preciso estudar mesmo. Agora, preste atenção, acho linda essa colocação que está também no livro dos médiuns. Não esqueçais qual é o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é a vossa melhora. E que para o alcançardes, olha que lindo, é que os espíritos tenham a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Então, mediunidade não é para a gente o quê? Satisfazer, brincar, né? a curiosidades, não. É para nos melhorarmos. Para nos melhorarmos. Então nós situamos esses três, mas lembramos para todos que todas as outras atividades desenvolvidas pela Casa Espírita devem se revestir de um caráter educativo. E quando é que existe o caráter educativo? Duas coisas: intencionalidade e sistematização. Então toda vez que você sistematiza uma atividade na Casa Espírita, você está agindo pedagogicamente. Pode ser o atendimento fraterno, pode ser o que é assistência à promoção social, não interessa. A recepção na Casa Espírita, que é gravíssima, muito grave. A pessoa que recebe alguém que chega na Casa Espírita é de uma gravidade que a gente não possa nem imaginar. O atendimento, o diálogo, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa muito grave. Tem que ter essa compreensão de que tudo é trabalho educativo. Né? Pelos efeitos que buscam provocar nos seus participantes. O que é que a gente quer em qualquer atividade da Casa Espírita? Estudo, reflexão, autoconhecimento e vivência. Então qual é a conclusão? Toda tarefa da Casa Espírita tem um sentido educativo. Concordam? Ou eu estou delirando? Não, ainda estou acordado. Muito bem. Prepara. Albino Teixeira, Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier. Livrinho, Educandade de Luz, uma bênção. Olha a lapada na cabeça da gente do Albino Teixeira. Organizemos o templo espírita. Levantemos o templo espírita. Sustentemos o templo espírita e prestigiemos o templo espírita. Porque se as religiões tradicionais muito louvavelmente administram esperança e consolo, somente a doutrina espírita vê agora a capacidade de síntese desse espírito. Somente a doutrina espírita estudando reencarnação e a sobrevivência individual além da morte, mediunidade e comunicação dos espíritos, necessidade da prestação de serviço espontâneo ao próximo e a fatalidade da evolução, a responsabilidade de viver a divina e viver e a justiça, a divina justiça na consciência de cada um, é em si e por si a religião natural de Jesus, traçando o rumo certo e ensinando a viver. Que expressão de síntese, não é? Então a Casa Espírita, olha o programa de conteúdo que ela vai trabalhar. Olha o patrimônio de informações que ela vai socializar, proporcionando à criatura esclarecimento, consolação e principalmente sentido para a vida.
compreender a razão do sofrimento, da dor, o papel, o porquê aqui estamos, o que temos que fazer, como entender as dificuldades, obstáculos da vida. Então, Albino Teixeira, ele vai nos remeter a essa colocação extremamente válida. E, finalmente, não podíamos deixar de fechar com a palavra do nosso Emmanuel. Preste atenção, essa mensagem foi em 1939, quando uma diretoria assumiu, lá em Pedro Leopoldo, um centro espírita. Quando a diretoria assumiu um centro espírita lá, então Emmanuel mandou uma mensagem que está numa obra que a União Espírita Mineira publicou, chamada Mandato de Amor. Olha o que foi que Emmanuel mandou dizer aos dirigentes espíritas. Os núcleos doutrinários devem florescer por toda parte, de modo a efetivarmos os mais belos movimentos de assistência ao espírito coletivo. Contudo, temos de imprimir ao nosso labor o mais alto sentido educativo na realização da verdadeira fraternidade e da solidariedade real à luz sacrossanta do Evangelho. Então, muitas vezes, nós enveredamos pelo chamado ativismo no movimento espírita. É o ativismo. Muitas vezes nós fugimos de uma característica do cristianismo primitivo, que era a comunidade, como Paulo chamava. Casas espíritas enormes e impessoais. Grupos que a gente não sabe nem quem são as pessoas que estão dentro do grupo. Muitas vezes é o companheiro, o irmão que está passando a dificuldade, o problema, mas ninguém sabe quem é. A gente tem uma espécie de descrição meio doentia no movimento espírita, então a gente não sabe às vezes nem quem é a pessoa. Agora, se desaparecer e era passista, quando a gente encontrar fulano, nunca mais veio aplicar passo, mas não pergunta, você está bem? Está tudo bem? Muitas vezes nós não criamos laços de amorosidade, como Paulo dizia, nada deveis uns aos outros, senão o amor recíproco. Então é preciso que a gente, de fato, encare a casa espírita, a nossa instituição, como esse campo onde nos encontramos. Albino Teixeira nos diz em outra parte, em uma outra mensagem. O grupo de trabalho da casa espírita é o grupo de afetos e desafetos, não nos iludamos não. Onde a gente está lá para aprender a suportar uns aos outros, mas também a amar, a perdoar, a crescer coletivamente. É o lugar das grandes alegrias e das grandes dores. Esse lugar onde nós nos reunimos para que a casa desenvolva o seu programa educativo. Mas o principal personagem do programa educativo da casa espírita, quem é? A gente vai fazer programa educativo para o público? Para crianças, para jovens, adultos? Claro que a gente vai fazer, mas quem é o primeiro? Nós. Então, a nossa questão é essa. Quando nós chegarmos no plano espiritual, nós não vamos fazer... Deixa eu pegar aqui meu arquivo, Senhor, meu arquivo. Tantas reuniões que eu frequentei, menina, reunião de base. Não sei quantas confraternizações, inclusive a primeira de São Carlos. Tá? Eu apliquei não sei quantos passos, conversei com não sei quantos espíritos, fiz não sei quantas palestras, seminários. Será que é isso o nosso currículo? O que é que vai ser perguntado a nós? O que é que vai ser perguntado? O que é que o Espiritismo fez em você? Qual foi o papel, a importância do Espiritismo em seu processo de transformação? Porque no final das contas, o que é que a gente vai ter que prestar contas? A gente vai ter que prestar contas da consciência agora iluminada por tudo aquilo que o Espiritismo nos tem trazido. Então não nos esqueçamos, nunca percamos de vista o sentido pedagógico, educativo da casa espírita, desde a entrada na recepção, passando por todas as atividades básicas da casa espírita, todas as demais atividades, os nossos encontros como esse, os nossos congressos, enfim, tudo aquilo que nós fizermos em termos de divulgação, o trabalho da divulgação pela mídia, tudo esteja impregnado, como nos diz o nosso Emmanuel, do mais alto sentido educativo. Esta é a grande mensagem e este é o grande desafio para nós em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.
Toma, meu bichinho. Mais um pouco. Pessoal, agora nós vamos ter a mesa redonda. E aqui, lembrando mais uma vez que quem queria fazer pergunta, escreva, ainda dá tempo de entregar para passarmos à mesa. Tá certo?